Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 13 ao versículo 30, as penas para diversos pecados cometidos para com mulheres. Quando um homem tomar mulher e entrando a ela a aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-lo-ão para fora, os anciões levá-lo-ão para fora aos anciões da cidade, à porta, e o pai da moça dirá aos anciões: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha, e estenderão o lençol diante dos anciões da cidade. Então os anciões da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o condenarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel, e lhe será por mulher, e em todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade se não achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando um homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio. Pois achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Quando um homem achar uma moça virgem
que não for desposada, e pegar nela, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a orelha de seu pai. Meus irmãos e minhas irmãs, veja estas palavras que estão nas Escrituras Sagradas, do livro da vida, a Bíblia. Esta passagem que o Senhor nos concede e nos concedeu desde aquela geração, que fez as suas determinações diante da passagem na vida, na face da terra, o ser humano, homem e mulher. Veja que essa determinação que o Senhor nos fala sobre esta passagem de Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 13 ao versículo 30, que ele nos fala sobre as penas para diversos pecados cometidos para com mulheres. Veja só. Olha só a intuição do significado dessa palavra. As penas para diversos pecados cometidos para com mulheres. Olha o que o Senhor nos fala sobre esta missão, sobre esta determinação diante do homem para com uma mulher. Rapaz, vou dizer, viu, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor determina quando ele coloca um ser humano na face da terra e quando foi feito todo o procedimento do início do mundo, que veio ao mundo o homem, o Senhor vem ali com suas determinações de como pode proceder na face da terra o homem e a mulher. Veja, cada passagem dessa Bíblia, cada passagem da Bíblia, das Escrituras Sagradas, ela vai nos revelando as situações dos procedimentos do ser humano na face da terra, com as determinações do Senhor. Olha só o que é que o Senhor já nos fala diante dessa passagem. Desde aquela geração, que todas as determinações que o Senhor fez e faz desde aquela geração, elas são por estatuto perpétuo, é por gerações, gerações, gerações. Veja que nesta geração em que nós estamos vivendo hoje, olha só, diante dessas palavras, como se encontra a nossa geração. Veja, meus irmãos, olha, ele fala aqui nesse capítulo e no versículo, capítulo 22, versículo de 13 a 30, que o Senhor nos fala sobre as penas para diversos pecados cometidos para com mulheres. Veja, olha só, o início. Quando um homem toma mulher e entrando a ela e a aborrece, veja bem, quando um homem toma mulher e entrando a ela a aborrece e lhe imputa coisas escandalosas e contra ela divulga má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Veja, todo homem que defama uma mulher diante do seu procedimento, de corpos junto do ato que aconteceu, e ele teve um ato com a mulher e foi defamá-la diante de outras pessoas, defamá-la com palavras, palavras ofensivas, ele está sendo desobediente diante das determinações do Senhor. Veja que nessa passagem aqui, que ela é muito forte diante das Escrituras, diante das determinações do Altíssimo sobre a questão do procedimento. Veja, então, meus irmãos e minhas irmãs, olha só, diante disso aqui,
tudo aquilo que se acontece entre dois corpos, junto em um local, não é para ser divulgado, não é para ser comentado, não é para se tornar coisas escandalosas diante daquela pessoa. Não é para defamar aquela outra pessoa, só porque teve um ato que não foi agradável. Então, não defame, não deixe aquela pessoa sendo defamada por um ato que não lhe agradou. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, fica-te calado, já cometeste, tu não tiveste, não iniciou o seu início diante daqueles dois corpos, entre homem e mulher? E por que é que depois de tudo ato acontecido, escandaliza a sua adjetora, onde ambos os corpos se juntou, né, diante de defamação? Não faz isso, porque não é de agrado ao Senhor. O Senhor não gosta dessas tipos de ação. O Senhor não gosta, não se agrada diante desses tipos de ação. Isso é desobediência, isso é rebeldia diante do Senhor. Isso é para o homem, para que ele se sinta diante dos procedimentos do Senhor. Tanto o homem como também a mulher. A mulher que faz também o mesmo procedimento, tanto o homem como a mulher. A mulher também que defama o homem diante daquele momento em que ela teve em ambos os corpos juntos. Isso também não é agrado ao Senhor. Então, se atos já aconteceu diante de corpos juntos, ali juntos se fica todo o seu procedimento. Para que seja uma coisa ali entre um e outro. Ó, meus irmãos e minhas irmãs, diante dessas determinações, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado porque o homem foi feito diante da criação do Senhor em dormir, né? O homem foi feito do pó, né? E dormiu, né? Após esse dormir dele, o Senhor tirou das suas costelas e transformou a mulher. Para quê? Para que se tornasse um só corpo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, veja bem, quando o homem foi criado, que o Senhor criou do pó da terra, então ele deu o sopro na narina do homem para que ele se tornasse alma vivente. Veja. Então, e depois que de uns tempos passados, quando o homem se tornou homem, né, que se tornou aquela pessoa que já estava ali em condições de viver naquele local quando o Senhor determinou e colocou. Então, ele se achou só. Ele se achou só. Então, foi o que ele fez. Ele cobrou do Senhor. Ele cobrou do Senhor sobre esta questão que ele se achava só. O que é que ele estava querendo? Algo que também fizesse uma comunhão com ele, que fizesse um conjunto com ele, que fosse parte dele. Então foi o que o Senhor fez. Fez com que aquele homem, ele dormisse e diante do seu corpo, tirou-lhe a costela e se transformou. E a transformou numa mulher. Então, para que o quê? O corpo do homem e o corpo da mulher se juntasse e se tornem uma só carne. Então, diante disso, olha só o respeito diante dessas determinações para com o Senhor. Não pode haver defamação, não pode haver defamação de jeito nenhum, nem de ambas as partes, não pode, porque um é para o outro. Então, o Senhor fez um para o outro, então são junções. E junções não pode haver deformação entre partes, nem parte do lado feminino, nem parte do lado masculino, porque não é de agrado a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, o Todo-Poderoso. É desobediência e é rebeldia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pense nisso antes de cometer tais atos. Nesta geração em que nós estamos vivendo, diante do homem na face da terra, o homem fala e defama tanto a mulher como o homem, mas diante de Deus, isto será cobrado. Aqui fala nas Escrituras Sagradas. Esta passagem que está aqui nas Escrituras Sagradas é que está falando. Ela fala sobre o homem
que toma a mulher e entra ela e o aborrece, e lhe imputa coisa escandalosa e contra ela divulga má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, isto não é para ser divulgado diante das determinações do Senhor. Isto não é, porque isso é escândalo diante de um corpo, diante de uma vida, diante de uma pessoa, uma personalidade. Então isso não é de agrado, isso é escândalo. Isso é escândalo diante de corpos que o Senhor criou para um ser um só corpo, para todos os dois ser um só corpo. Então, diante das determinações do Senhor, isso é desobediência e é rebeldia. Veja, na visão do homem na face da terra, isto se torna uma normalidade, isso se torna uma denúncia, né? Isso se torna uma denúncia e, porém, também pode se tornar, de acordo for o escândalo, pode ser um ato criminoso. Né? Você cometeu um crime diante de escândalo, defamando uma outra pessoa. Mas diante de Deus é pecado. Diante de Deus é pecado. Então, meus irmãos, veja bem, ninguém na face da terra se esconderá. Ninguém se esconderá dos olhos de Deus. Ninguém, 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 ninguém. Então temos que tomar cuidado, meus irmãos. Veja só que o ser humano na face da terra, para se viver, ele tem que ter o conhecimento. Ele tem que elevar o conhecimento das determinações do Altíssimo. Ele tem que conhecer o Altíssimo, tem que conhecer as suas determinações. Por isso que foi deixado aqui para cada um de nós, pelo menos durante o dia de 24 horas, ler a passagem, uma passagem da Bíblia, para ir conhecendo as determinações do Altíssimo. Porque é tudo o que o Altíssimo quer, que cada um de nós o conheça. Cada um de nós tem a certeza de quem ele é, que ele é o único, é o poderoso, é o dono do mundo, o dono do universo, o dono do céu, da terra e do mar. Ele é o único em adoração, ele é o único em louvor, ele é o único em aclamação. Então cobra do Senhor. Cobra do Senhor, porque Ele quer que seja, Ele quer ser cobrado de cada um de nós. Porque quando nós cobramos, nós estamos diante da fé, estamos colocando a fé nele. Então vamos cobrar do Senhor para que nós andamos diante das suas determinações. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, siga as Escrituras Sagradas. Procura ler 10 minutos por dia. Deus abençoe a todos.